Olá, muito boa noite, que bom estar com você aqui mais uma vez. E eu já quero começar pedindo humildemente para você nos ajudar. De que maneira você pode nos ajudar? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não curtiu a nossa página, eu quero pedir que você faça isso agora. Não leva mais do que 30 segundos para você clicar aí, se inscrever, curtir a nossa página. E outra coisa, se você puder, curte esse vídeo agora. Curte ele. Por quê? Porque a partir do momento que você curte, os algoritmos aí, o robozinho, tanto do YouTube, do Facebook, eles entendem que esse conteúdo é um conteúdo relevante e ele vai disponibilizar para mais pessoas. Então, estou te pedindo, faz isso agora, curte aí. Se você puder também, existe a opção de compartilhar. Você pode compartilhar até pelo WhatsApp. Compartilha, vai gerar um link ali e você vai mandar para as pessoas que você deseja. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, elas serão abençoadas. Esse conteúdo vai fazer toda a diferença realmente na vida dessas pessoas, em o nome de Jesus. Então nos ajuda aí e eu quero já, desde já, então te agradecer, tá bom? E hoje nós estamos indo para o momento final da nossa série O Caminho da Excelência. Essa série que nós começamos aí há um mês atrás nós iniciamos essa série. Interessante, quando eu comecei essa série, a ideia era que nós tivéssemos aí no máximo 3 episódios, né? O tema então é O Caminho da Excelência, e aí, né, nós começamos falando sobre o primeiro episódio, eu falei com você sobre o chamado para a excelência, ou seja, Deus tem um chamado para você, um chamado para mim, um chamado para todos nós para a excelência. Até nós usamos aí o texto do livro de Salmos, capítulo de número 50, e principalmente a parte ali que diz assim, verso 1 e 2, mas a parte que diz assim, que Deus fala desde o início do dia até o final do dia, desde o nascente ao poente. Deus, Ele está falando, Ele está dizendo, excelência, seja excelente, faça as coisas com excelência. Olha que coisa, nós então falamos sobre o chamado para a excelência no primeiro episódio. No segundo episódio, nós tivemos a mensagem que foi trazida pela minha amada. Eu quero insistir com você, eu fui extremamente abençoado, eu fui muito abençoado. Eu assisti essa mensagem pelo menos 3 vezes eu assisti essa mensagem. Tem um conteúdo riquíssimo, eu tenho certeza que vai falar com você. E no segundo episódio dessa série, ela falou sobre princípios da excelência. Por exemplo, ela vai compartilhar ali, vou dar um spoiler para você aqui, né? Ela vai falar sobre o princípio do fazer além. Pessoas de excelência, elas sempre fazem mais do que é pedido, né? O próprio Jesus falou sobre isso, né? O próprio Jesus disse que aquele que faz apenas o que é pedido ou mandado, né? Nas palavras de Jesus, ele chegou ao ponto de usar a expressão servo inútil. Então, a minha amada, né, ela falou sobre esse princípio no segundo episódio da série, que é os princípios da excelência, né? Logo depois, nós tivemos um momento muito especial. Foi uma espécie de pausa, mas nos episódios da série, mas foi um momento precioso demais que nós tivemos aqui como igreja, que foi o dia do batismo, a nossa festa das águas. Meu Deus, que momento maravilhoso, que momento lindo. Nós tivemos aqui 20 pessoas que desceram as águas, que deram seu testemunho de fé em Jesus, de que nasceram de novo. E eu vou passar para você esse vídeo, foi um vídeo curto de 1 minutinho, que ele vai mostrar para você um pouco de como foi esse momento para nós. Então, preste atenção aí agora.
Uau! Foi realmente um momento muito precioso que nós tivemos aqui, não é? Que foi o momento do batismo. E está aqui um mosaico com a foto, né? Para a gente relembrar esse momento aí. Pessoas muito especiais que desceram as águas, que deram, então, o seu testemunho de que nasceram de novo, de que as suas vidas, a partir de então, elas pertencem a Jesus, né? Elas vivem, a vida que agora elas vivem para Jesus. Então foi muito especial, só um lembrete. E domingo passado, nós tivemos aqui a ilustre presença do meu querido amigo, pastor, mentor, pastor Inar Brandão, que esteve conosco aqui domingo passado, e ele falou sobre uma igreja de excelência. Que mensagem, que mensagem. Faço questão também que, se você não assistiu, procura aqui, ó, tá aí no nosso canal no YouTube, uma igreja de excelência. Pastor Inar Brandão nos abençoou com uma palavra tremenda da parte de Deus, coisas profundas, e é a partir disso que eu quero falar com você, sabe? Quando o pastor Inar trouxe essa mensagem, eu já tinha comigo ali uma ideia de que vamos encerrar essa série de mensagens. Eu tinha isso aí para mim, tá? Já tinha encerrado, que seria só esses 3 episódios, mais o batismo. Mas olha, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. O pastor Inar, ele falou algo que mexeu demais comigo. Uma frase que ele compartilhou, que ele falou aí na sua mensagem, isso mexeu demais comigo, isso me instigou, não saiu da minha cabeça. Foi uma mensagem muito forte, todo o contexto dela, mas essa frase ficou latejando na minha mente durante toda a semana. E eu fiquei pensando demais nisso, e eu disse, olha, não vamos encerrar a série não, vamos fazer uma última mensagem, um último episódio dessa série, O Caminho da Excelência. O pastor Inar falou sobre uma igreja de excelência, e hoje eu quero falar com você sobre uma vida de excelência. Escuta isso, uma vida de excelência. O pastor Inar então falou sobre uma igreja de excelência, e lá ele tocou em algo, uma frase que ele falou. O pastor Inar, ele disse para a gente o seguinte, que uma igreja de excelência, ela está totalmente atrelada aos membros dela. Se esse membro é um membro de excelência, essa igreja vai ser uma igreja de excelência. Se esse membro não é um membro de excelência, aí volta lá para o primeiro episódio, quando eu falei sobre aquele que muitas vezes vive uma vida de excelência, aquele que vive uma vida de mediocridade. O que é mediocridade? Estar na média. Então o pastor Inar, quando ele falou isso ficou na minha mente durante toda a semana, minha mente aí como que ecoando aquelas palavras dele, e eu falei, não, eu preciso então falar sobre uma vida de excelência. E hoje, para encerrar essa série, eu quero falar com você sobre um chamado de Deus para você viver uma vida de excelência. Você sabe que Deus chamou você para viver uma vida de excelência. Então hoje, eu quero encerrar essa mensagem e eu quero compartilhar com você a frase do pastor Inar, quando ele disse que uma igreja de excelência, uma igreja excelente, ela é tão excelente quanto os membros que ela tem. Ela é excelente, tanto quanto os membros que ela tem. Ou seja, se eu viver uma vida de excelência, se você viver uma vida de excelência, se nós vivermos uma vida de excelência, um cristianismo de excelência, a igreja da qual nós fazemos parte, a igreja na qual nós estamos inseridos como um membro desse corpo, essa igreja vai ser uma igreja de excelência. Agora, se você, se eu, se nós não vivermos uma vida de excelência, isso vai comprometer o resultado final, ou seja, essa igreja não vai ser uma igreja de excelência. Então essa fala do pastor Inar mexeu muito comigo, e hoje eu quero falar com você a partir de um texto das Escrituras. Quero levar você a pensar a partir do texto de 2 Reis, capítulo de número 13, versos 14 até o 19. É uma história muito interessante. A versão da Bíblia que nós usamos aqui, você sabe, é a Nova Versão Internacional. Então eu vou ler com você esse texto, vou compartilhando aqui algumas verdades que Deus tem falado muito forte ao meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Preste muita atenção. Diz o texto sagrado nessa versão, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, olha, ora,
Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Eliseu já estava de idade, já estava doente, não é? E aí diz que ele já estava sofrendo dessa enfermidade da qual ele iria falecer. Então Jeoás, presta atenção, Jeoás, esse era o rei que estava governando sobre o reino de Israel. Israel, o reino do norte, o reino do sul, o reino Jerusalém ali, a casa de Judá, e o reino de Israel, o reino do norte, estava sendo governado por Jeoás, que era rei de Israel. Ele foi visitar o profeta Eliseu, olha que interessante, e curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Ele tinha uma estima muito grande, óbvio, pelo profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um oráculo de Deus, alguém que trazia direção para o povo, para a nação, era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, extremamente usado por Deus. Joia. E o rei Jeoás, então, tinha essa estima pelo profeta Eliseu. Mas, preste atenção no que vai acontecer aqui. Diz que Eliseu lhe disse, Eliseu fala com ele, mesmo estando ali moribundo, mesmo estando enfermo, como disse o texto, né, da enfermidade que ele haveria de falecer, diz que o profeta ainda falou com esse rei, falou assim, ó, traz um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Ele obedeceu? Obedeceu, mas preste atenção. Pegue o arco, disse o profeta para ele, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. O profeta deu a direção. Qual a direção? Abre a janela. Retesa o arco, lança as flechas. Diz que o profeta disse, você vai atirar. Né? Então o rei o fez. Então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Por quê? Eles estavam em constante guerra contra a Síria, o reinado da Síria, o império da Síria, na verdade, vinha crescendo e vinha engolindo ali todos aqueles que estavam diante dele, né? Então, assim, havia todo um embate ali, uma guerra, e aí, através do profeta, Deus está dando uma palavra para Israel, está dando uma palavra para o rei ali, olha, lança essa flecha. Né? O profeta pôs a mão sobre a mão dele, disse, lança a flecha, abre a janela, lança a flecha. Quando ele lançou a flecha, ele disse, olha, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória do Senhor sobre a Síria. E aí ele diz, você destruirá totalmente os arameus em Afec, onde haveria uma batalha, e o profeta está dizendo, olha, você vai vencê-los, você os vencerá completamente, totalmente, os destruirá totalmente, né? Lá em Afec. Joia, palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 20, diz assim, creia no Senhor teu Deus, e você vai estar seguro, creia nos seus profetas e você vai prosperar. Então o profeta de Deus, um homem de Deus, estava trazendo uma palavra ali, dizendo, olha, Deus vai cumprir essa palavra. Que palavra? Ó, você terá vitória, você vai destruir os arameus, você vai vencê-los nessa batalha em Afec. Ok? Até aqui tudo bem. Preste atenção na continuação desse texto. Diz assim, em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Presta atenção, o profeta mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele o golpeou 3 vezes e parou. Presta atenção aqui. Eu vou destacar aqui essa palavra, porque é muito interessante que ele fez o que o rei havia dito, não é? Ele fez. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Preste atenção nisso aqui. Ele golpeou 3 vezes, ó, aqui, e parou. Preste atenção nisso aqui. Ele parou. O que vai acontecer a partir daqui? O homem de Deus, o profeta, aquele profeta que está moribundo, que está ali, sabe? Vivendo ali os últimos momentos dele, né? O profeta, o homem de Deus, ficou irado com ele e disse,
você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Preste atenção nisso aqui, porque é como, essa palavra aqui, ela é como uma amarração com as outras mensagens que nós trouxemos até agora, né? A primeira mensagem, o chamado para a excelência. A segunda mensagem, princípios de excelência. Terceira mensagem, uma igreja de excelência, não é? Então essa última mensagem que é uma vida de excelência, ela vem para amarrar. E esse contexto bíblico aqui que nós estamos trazendo para você, ele fala sobre um fator extremamente importante para que você possa viver essa vida de excelência. Um fator extremamente importante. Você está vendo que isso não depende de condição social? Quero que você preste muita atenção. Quem que era esse homem, o Jeoás? Ele era um rei. Ele era um rei, uma pessoa de autoridade, uma pessoa de posição, não é? Ele estava reinando. Outra coisa, o texto dá a entender, esse homem tinha uma certa experiência de fé? Sim. Ele vai até o profeta, ele chega na casa do profeta, ele é recebido por o profeta ministra a vida dele, dá uma palavra para ele, fala, faça isso, né? Joia. Então ele tinha uma experiência de fé. Mas interessante que só isso não é a garantia de que ele teria uma vida de excelência. Só isso não é a garantia, não é? Por mais que ele chegou ali, né, fez todo aquele contexto ali de se jogar sobre o profeta, chorar, dizer, profeta, você é como os cavalos, como as carruagens, você é como o exército de Israel. Realmente o profeta era de uma pujança, o profeta Eliseu, uma coisa extraordinária. Mas só isso não basta, só isso não é o suficiente. Quando o profeta chama esse rei para um nível de comprometimento, quando o profeta fala para ele, olha, faz o que eu te disser, vai lá, pega o arco. Ele até obedeceu, ele foi e pegou o arco, pega algumas flechas, ele foi e pegou algumas flechas. Ele disse, agora abre a janela. Ele abriu a janela, o profeta colocou a mão sobre a mão dele, preste atenção nisso. O profeta colocou a mão sobre a mão do rei, dizendo para ele, lança a flecha. Quando ele lançou a flecha, o profeta liberou a palavra, dizendo assim, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória do Senhor. O que isso quer dizer, sabe? O fato do profeta colocar a mão sobre a mão do rei, demonstra como Deus, ele trabalha na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, como Deus age em nós, por nós e através de nós. Preste muita atenção. Isso fala de uma parceria. Existe uma parceria de Deus comigo e com você. Deus está te chamando para uma parceria. É uma parceria. Existe uma parte que cabe somente a Deus. Eu quero te lembrar disso, eu sempre falo sobre isso, talvez você já me ouviu falando sobre isso, né? Milagre, quem faz é Deus. E o nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus de maravilhas. Eu sou maravilhado quando aquele jovem procura Jesus e diz para Jesus, mestre, o que eu faço para entrar? Bom mestre, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Né? E aí Jesus interage com ele, diz, olha, você tem que guardar os mandamentos. Ele disse, quais? Aí Jesus explica para ele ali alguns dos mandamentos. Ele diz, eu tenho feito isso desde a minha infância e tal. Jesus fala, que bom, né? Mas está faltando uma coisa para você. E aí Jesus desafia ele para um maior nível de comprometimento, um nível de entrega muito maior. E aí, quando Jesus chama ele para esse nível de entrega, de comprometimento, diz que ele fica muito contrariado, fica muito triste, diz que pesaroso, ele vai embora. E quando ele vai embora, interessante, porque o que eu quero destacar aqui é que Jesus vai falar algo. Jesus diz assim, dificilmente aqueles que têm riquezas vão entrar no reino dos céus. Dificilmente aqueles que têm riquezas, não é? Já expliquei em outra ocasião, rapidamente. Jesus está falando de dinheiro. É pecado ter dinheiro, não pode. Então rico não vai para o céu, não vai rico e não vai pobre. Tá bom? Não vai rico e não vai pobre. A questão aqui não é essa. Né? A riqueza é aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Existem muitos pobres que têm muitas riquezas. Muitas riquezas. Mas como assim? Não estou falando de riqueza material, não estou falando de dinheiro.
estou falando de ouro nem de prata. Existem, por exemplo, tem pessoas que guardam para si um rancor, uma mágoa, aquilo ali, ela não abre mão daquilo por nada nem por ninguém, carrega aquilo. E olha, infelizmente, isso vai impedir essa pessoa de entrar no reino dos céus. Você está entendendo o contexto? Então Jesus fala, dificilmente aqueles que têm riqueza vão entrar no reino dos céus. Quando Jesus fala isso, Pedro, ele logo ali, né, interage com Jesus e diz, mas peraí, então ninguém vai se salvar. Quem que vai se salvar? Não é? Quem que vai se salvar? Ninguém vai se salvar. E quando ele diz isso, Jesus responde para Pedro com as seguintes palavras. Jesus fala assim, olha, Pedro, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aleluia! Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus é o Deus do impossível. Não há quem Deus não possa salvar. Não há. Não há quem Deus não possa resgatar. Não há. É isso que Jesus está dizendo, que Deus é um Deus de milagres. As Escrituras afirmam isso peremptoriamente, várias vezes, dizendo assim, olha, Deus é o Deus do impossível. Deus chega ao ponto de dizer, através do profeta Jeremias, diz assim, por um acaso, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Há alguma coisa difícil? Lógico que não há. Não existe nada difícil para Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele faz a estéril mãe de filhos. Ele faz brotar água da rocha. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de maravilhas. Joia. Ponto pacífico? Estamos conversados? Deus é um Deus de milagres. Deus é o Deus do impossível. Essa parte cabe a Ele. Eu não posso fazer, eu não faço milagre. Você não faz milagre, não é? Temos essa limitação. Nós podemos ir até uma determinada altura, não é? Existem coisas que eu, você, nós damos conta. Agora, o milagre é só Ele que faz. O impossível é só Deus que faz. Mas agora eu quero destacar esse outro lado da história. Aquilo que é a minha parte e a sua parte nessa parceria. Sabe? Infelizmente, muitos não entenderam isso. Muitos ainda não despertaram para essa verdade, e é sobre isso que eu quero falar com você aqui agora, caminhando até para encerrarmos essa mensagem, sobre esse momento onde o próprio Deus te chamou para a excelência. Deus chamou você, Deus escolheu você para a excelência. Segundo, Ele tem princípios para uma vida de excelência. Ele tem princípios pelos quais você e eu vamos viver, vamos caminhar para uma vida de excelência. Aí ouvimos aqui, melhor dizendo, sobre como podemos viver uma igreja de excelência. E agora, para encerrar essa série de mensagens, eu estou falando aqui com você sobre uma vida de excelência que Deus tem para você. Porém, para que você e eu, para que nós vivamos essa vida, para que se cumpra aquilo que Jesus, Ele prometeu para mim, para você, para nós, ali em João, Evangelho segundo João, melhor dizendo, capítulo 10, verso 10, onde Jesus disse, olha, eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. É isso que Ele tem. Mas para que eu, você, para que nós possamos viver essa vida abundante, Deus está te chamando, Deus está me chamando para caminharmos em parceria com Ele. Caminharmos em parceria com Ele. Crermos que Ele é um Deus de milagres, sim. Crermos que Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Só Deus salva. Só Deus. Só Ele tem poder para salvar. Ele é um Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Mas existe uma parte que cabe a você. Existe uma parte que cabe a mim. E eu quero falar com você sobre esse tema aqui, olha. Eu quero falar com você sobre, preste atenção, essa palavra aqui vai fazer toda a diferença. Essa palavra vai fazer toda a diferença, que é você consegue ver daí? Esforço. Esforço. Um dia, Deus veio para um homem e disse para ele o seguinte: esforça-te. Deus veio para ele e falou assim:
esforça-te, esforça-te, e eu vou fazer você possuir a terra que eu, olha isso, eu jurei entregar. Eu jurei dar a vocês. Mas, ao mesmo tempo que Deus fez uma promessa de entregar uma terra, Ele disse para esse homem, esforça-te, esforça-te. Sabe, o que nós vemos nessa história aqui, que esse rei Jeoás, ele não tinha uma característica, ele não tinha um pré-requisito para uma vida de excelência. Ele não tinha. E por conta de não viver isso, de não ter isso, ele se privou. E ele privou aqueles que estavam debaixo da liderança dele, preste atenção, porque ele era um homem de autoridade. E quando ele se privou, por falta de atitude, por falta de esforço, quando ele se privou, ele acabou privando aqueles que estavam debaixo da liderança e debaixo da autoridade dele. Eu quero já até falar isso para você. De repente você é pai, você é mãe, de repente você é um empresário, você é um líder, você é um coordenador de uma empresa, ou você na comunidade, na igreja, você é um líder de célula, você é um supervisor de célula, você é alguém que desempenha uma função e que tem pessoas debaixo da sua autoridade. Deixa eu te contar uma coisa, isso é muito sério, Quando nós abrimos mão, não nos esforçamos para viver uma vida de excelência, isso reflete na vida daqueles que estão debaixo da nossa liderança, debaixo da nossa autoridade. Por exemplo, se você é um líder de célula, aqui a gente está falando muito agora sobre células excelentes. A gente está estudando material do pastor Léo, não é? Um livro maravilhoso, Células Excelentes. E isso mostra para a gente que existe a parte de Deus. Salvação é um milagre. É só Deus que pode salvar as pessoas. A salvação é pela graça. É um dom, é um presente de Deus. Não é por meio das obras, de forma alguma. Até é bom eu deixar isso muito claro, para que não haja uma dupla interpretação, alguém entender, aquele pastor lá falou sobre, não, salvação é mediante a fé em Cristo somente, não existe outra forma. Você não vai fazer nada, não há nada que você possa fazer, que eu possa fazer, para que nós venhamos ganhar a salvação, nós venhamos receber, a nossa salvação é um dom, ela é um presente de Deus. Mas, um líder de célula, para que ele tenha uma célula excelente, o que ele precisa? Ele precisa se esforçar. Ele não pode fazer como o rei Jeoás. Você viu? O profeta foi claro com ele, falou, cara, por que você só feriu 3 vezes a terra? Você está com preguiça? Você está deitado eternamente em berço esplêndido, criatura? Você, sabe, parece que vive cozido, cansado. O que te custava você ferir 5, 6 vezes? Por que você só feriu 3 vezes? Era um momento profético. Havia um mover de Deus ali. Havia uma ação do Espírito Santo. Deus disse, eu estou fazendo uma parceria com você. Ele viu isso, ele estava percebendo. Quando o profeta botou a mão sobre a mão dele, abre a janela, lança a flecha. E o profeta disse, essa flecha é a vitória do Senhor. Vitória do Senhor. Você vai derrotar os assírios, você vai vencê-los, aleluia! E aí, no momento que esse cara é chamado para fazer algum esforço, eu não entendo muito dessa modalidade do arco e flecha. Eu assisti, está tendo as Olimpíadas, estão acontecendo, e me chamou a atenção, eu vi o pessoal lá, não é uma coisa fácil não, querido. Né? Me parece que exige assim uma força muito grande, né? Você retesar, que fala, né? Puxar aquela corda, né? Que eu não sei se é um cabo de aço, um nylon ali, né? Não, tem que fazer força. Tá, mas é uma força momentânea. Aquele rei estava diante de um mover de Deus, o Espírito Santo ali falando, movendo sobre ele. Deus dizendo, eu quero essa parceria, eu vou cooperar com você, mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que ser um cara de atitude, você tem que se esforçar. Esforça-te. Esforça-te. Deus falou isso para
No livro do profeta Ageu, ele fala ali com o sumo sacerdote, ele fala ali com o rei, ele fala, vocês têm que se esforçar. Esforça-te, Zorobabel, esforça-te. Deus falou com Josué, esforça-te. Em tantos outros momentos Deus vem e fala, seja forte, seja corajoso. Em outras palavras, Deus está dizendo, esforça-te. Se esforça. E aí esse cara, diante de um mover, de uma ação poderosa do Espírito Santo, através da vida do profeta, o homem de Deus, dizendo para ele, fere a terra, pega o arco, pega a flecha, fere a terra. Ele, 1, 2, 3, e ele parou. Olha que interessante, diz que o profeta ficou indignado. O texto diz o quê? Que o profeta ficou irado. Você está vendo isso aqui? O profeta ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Mas, o que ele fez? Golpeou 3 vezes. Então iria derrotar a Síria, destruiria completamente, vitória completa, mas olha, agora você a derrotará somente 3 vezes. Eu quero encerrar, mas eu preciso te falar isso. Você quer viver uma vida de excelência, querido? Você acredita que Deus tem um chamado para você, como eu trouxe a primeira mensagem aqui, falando o chamado para a excelência? Você acredita que, como a minha amada, a pastora trouxe aqui, uma mensagem falando sobre o princípio, ou princípios para uma vida de excelência, princípios da excelência. A excelência tem princípios, não é? Depois o pastor Inar falando sobre uma igreja de excelência. Você crê nisso mesmo? Você recebe essa palavra da parte do Senhor? Então Deus vem para nós, Deus vem para mim, Deus vem para você, Deus vem para cada um de nós. E Ele diz, esforça-te. Esforça-te. Tem que se esforçar. Pague o preço, querido. Eu não sei qual que é o preço que Deus está chamando você para pagar hoje. Eu não sei o que Deus quer fazer em você, o que Deus quer fazer por você e através de você. Mas eu sei que para aquilo que Deus quer fazer, existe um preço a ser pago, existe um esforço que cabe a você. Cabe a você. O milagre, como eu já disse, somente Deus pode fazer. Mas essa parte do esforçar-se, essa parte de golpear a terra, não só 3 vezes, não, se cansar tão facilmente, mas de perseverar, de prosseguir, isso cabe a você. Eu vou encerrar, mas deixa eu te contar uma coisa. Jesus, quando foi ressuscitar o seu amigo Lázaro, que estava morto e sepultado já há 4 dias, a Bíblia fala que quando Jesus chega diante do sepulcro, onde colocaram o corpo de Lázaro, diz ali o texto sagrado que havia uma grande pedra à porta daquele sepulcro. Olha que interessante. E o Deus da vida, o Deus do milagre, o Deus que ressuscita o morto de 4 dias, esse Deus que se fez homem estava ali, o Verbo encarnado, Jesus, o autor da vida, o Deus de milagres. Antes dele ressuscitar Lázaro, ele diz o seguinte: tirem essa pedra da porta do sepulcro. Vocês vão rolar essa pedra. Havia uma pedra ali, muito pesada. Sim. Jesus, que ia ressuscitar o morto, ele tinha poder para, com um movimento do dedinho dele, do mindinho dele, fazer assim, a pedra rolaria? Acredito que sim. Ou nem fazer um movimento com o dedinho, só dele ali pensar, com a mente dele, e a pedra rolaria. Uau! Mas não, ele não fez isso. Ele disse para as pessoas que estavam ali: tire essa pedra, rolem essa pedra.
Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está falando conosco. É hora de rolarmos as pedras. É hora de nos esforçarmos. É hora de você retesar esse arco aí e ferir a terra não só 3 vezes. Você está entendendo? Fira 5, 6, 7, 10, 1000 vezes. O quanto for necessário. Não pare. Ainda que você caia de exaustão, ainda que você faça um esforço descomunal, mas vai valer a pena. Deus está chamando você para isso. Amém? Deus está falando conosco. Eu quero orar com você, eu quero orar por você agora. Eu creio que Deus quer operar grandes milagres na sua vida, como um todo. Mas Deus também está dizendo para você, esforça-te. Esforça-te, esforça-te. Amém? Que bom ter você aqui conosco. Se você deseja mais do Senhor, nós temos aqui várias oportunidades para você. Eu quero insistir, vem estar conosco, vem participar conosco aqui, um dos nossos cultos. Participe de uma das nossas células. E Deus vai estar falando ao teu coração, à tua mente, trazendo direção. Nós temos o Descubra, eu tenho certeza que Deus quer mover poderosamente sobre a tua vida. Deixa eu orar com você, se você quiser e puder, onde você está aí agora, se você pode, feche os seus olhos. Eu quero falar com Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado por essa série de mensagens que o Senhor nos deu nesse tempo. O caminho da excelência. E o Senhor falou conosco de uma maneira tremenda e poderosa, a partir, ó Pai, de cada episódio, de cada mensagem. A minha oração é que se tem alguém aqui que não assistiu, não participou de uma dessas mensagens, não viu, que se interesse, ó Deus. Já começa por aí, às vezes gasta tempo com tanta porcaria. Investe, melhor dizendo, perde tempo com tanto lixo. Tem tanto lixo por aí. E aquilo que edifica, aquilo que abençoa, talvez não investe o tempo. Então, que nasça esse interesse, começa assim, um interesse pelas coisas do Senhor, pela palavra do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. O Senhor falou demais conosco. E hoje aqui, nesse encerramento dessa série de mensagens, o Senhor está falando conosco mais uma vez. Mais uma vez, ó Deus. Eu te louvo. Eu te agradeço, Espírito Santo. E eu oro para que todos aqueles que receberem essa palavra, Senhor, possam ser despertados para, ó Deus, fazerem mais, para se esforçarem, para não ficarem, ó Deus, indiferentes, inertes, como alguém falou para mim hoje, amanhã, se Deus quiser eu vou. Eu disse, meu filho, Deus quer. A questão é se você quer. Se você não sair da sua casa e não vir, não vai. Não adianta dizer, eu acho que Deus não quis. Não, você não quis. É você que não quis. Então, Espírito Santo, move sobre nossos corações e mentes. Gera em cada um de nós, Senhor, essa firme e resoluta, Senhor, decisão de avançarmos, de lutarmos, de irmos em busca de uma vida de excelência. Uma vida de excelência, porque é isso que o Senhor tem para nós. Uma vida de excelência. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está aí, recebendo agora a palavra. Ó Deus, traz cura, traz libertação, traz restauração, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo a cada um dos teus filhos e filhas. Eu abençoo, ó Pai, esta pessoa que, de alguma forma, essa mensagem chegou para ela e ela está aí olhando e talvez está se questionando sobre um monte de coisa. Espírito Santo, tu conheces muito bem ela. Tu sabes, esse coração aí era o teu alvo, esse coração aí era o teu alvo, e ele está sendo atingido agora. Faz a tua obra, Deus, na vida desta pessoa, e que ela responda ao Senhor, que ela, Senhor, tome uma atitude, ó Deus, de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque esse é o tempo de buscarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, e eu já te agradeço, Deus que é trino e uno, Pai, Filho, Espírito Santo. Se você crê e recebe, diga amém, graças a Deus. Amém. Nós vamos falar agora sobre o que nós chamamos aqui, na nossa comunidade, Momento Fé e Finanças. Então, deixa eu já começar dizendo o seguinte, olha, esse momento é um momento onde a nossa comunidade, onde os nossos irmãos, a família da fé, todos aqueles que têm entendido, não é? Esse princípio, esse firme fundamento, que é o
o fundamento da obediência, da fidelidade a Deus, né? Então, todos aqueles que têm entendido e que têm tomado essa decisão e essa atitude de honrar a Deus, de servir a Deus através dos seus recursos, colocando diante do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas missionárias, não é? Então, eu quero abençoar a tua vida, para que você continue firme, querido, continue honrando a Deus, continue consagrando a Deus, a tudo aquilo que Deus ele tem confiado a você, crendo que Ele vai abençoar a tua vida, crendo que Ele vai continuar guardando, cuidando de você, no nome de Jesus Cristo. Então, eu quero insistir, você que não entende esse negócio, você que está passando por aqui, aí vê, estão falando desse negócio, não é para você, não tem a ver com você, tá bom? De forma alguma, você não precisa dar nada, você não é obrigado a dar nada, e não se sinta constrangido. Agora, todos aqueles que entendem, todos aqueles que compreendem o princípio das Escrituras, você pratica, né? Como Jesus sempre dizia, faça segundo a sua fé. Então você crê, você tem aprendido, seja fiel, seja obediente. Eu quero orar abençoando você no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu quero consagrar a Ti todos os dízimos, todas as ofertas, inclusive as ofertas missionárias. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou tanto e a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, ó Deus, para cavarmos o poço lá em Burkina Faso, conseguimos ir além. O Senhor tem sido tão bom. Obrigado, Jesus. Que o Senhor continue com a tua mão sobre o teu povo, conforme a palavra do Senhor, ó Pai, que o Senhor colocou no meu coração, que assim como a água vai jorrar, ó Deus, ali em Burkina, ó Pai, vai jorrar, ó Pai, para pessoas que sedentas de água, sedentas, não tem água, mas esse poço vai ser uma fonte ali que vai jorrar água para eles. Da mesma maneira, as tuas bênçãos, eu não tenho dúvida, elas vão jorrar na vida do teu povo, de todos aqueles que têm entendido esse chamado, ó Pai. É um chamado do Senhor, ninguém é obrigado a nada. As pessoas são convidadas voluntariamente a fazerem aquilo que elas creem. Então, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor prospere, em nome de Jesus, todos aqueles que têm andado, ó Deus, em fidelidade ao Senhor, a partir, ó Deus, dos seus dízimos, das suas ofertas, Deus, que o Senhor possa realmente estar com a tua mão, vai à frente, Deus, vai à frente do teu povo, prospera as obras das mãos deles, que eles possam ver o fruto do penoso trabalho, ó Deus, tudo aquilo que eles empreendem, investem a força, investem o tempo, investem, ó Deus, a sua atividade, que eles possam ver o fruto, que eles possam, Senhor, ver a realização. Pai, eu abençoo o teu povo, teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Deus Trino e Uno, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.